Salve, salve! Hoje nós estamos trazendo para o nosso Podscale, Podcast do Conhecimento, dois especialistas em tecnologia aplicada à educação. Nós vamos tratar hoje de inteligência artificial e também de realidade aumentada, logo depois da vinheta. Como eu disse, hoje a gente está trazendo dois especialistas, mas antes eu quero fazer um agradecimento todo especial ao governo do estado, nosso parceiro, através da Secretaria de Comunicação. Hoje, uma secretaria que desenvolve uma política de apresentação da plástica do governo do estado. Um abraço ao nosso amigo Mussolini, que é o nosso parceiro através do governo do estado do Piauí. Como eu disse, a gente hoje tem dois especialistas de peso. O programa hoje ele está contemporâneo. Ele vai trazer um debate por mais contemporâneo, como eu disse, porque traz à tona um tema que é o uso da inteligência artificial na educação, na escola, aplicado às metodologias. E associado a isso, ao uso da chamada realidade aumentada. Tá, como eu disse, seja bem-vindo, professor Jardel, tudo bem? Tudo bem, estamos aí. Uma alegria tê-lo aqui, professor. Obrigado. Professor Luciano, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite também para tratar desse tema tão oportuno que é a realidade aumentada na área da educação. Ok, então eu começaria com o professor Jardel, que é um mestre, um estudioso, assim como o Luciano também dessa tecnologia, perguntando, professor Jardel, a inteligência artificial, tão falada hoje, ela não é novidade para o mundo, ela é novidade para nós, mas desde quando, a partir de quando esse tema passou a circular os meios e chega até nós nessa forma de modernidade? Uma data assim específica a gente não pode prever, mas se eu não me engano, a partir da década de 50, um pesquisador usou esse termo de inteligência artificial, certo? E onde o próprio nome já está dizendo, né? Inteligência artificial. É algo que a máquina faz, que o ser humano faz. Tipo assim, pensar, né? Entendeu? Fazer alguma tarefa que o ser humano faz. Então, a ideia da inteligência sempre foi assim. E daí, de lá para cá, veio, né? Ao longo da década, nós já tínhamos inteligência artificial nas fábricas, em call center, né? Eles trabalham muito com isso. Mas o estouro mesmo foi com a OpenAI, né? Que lançou o famoso ChatGPT, né? Em 2022, se eu não me engano. 21 ou 22, começo de 22, lançou e aí pronto. E aí foi o estopim da inteligência artificial. E aí, daí delas surgiram várias outras, né? Inteligências aí que trabalha várias coisas, trabalha com arte, trabalha com texto, e aí tem várias inteligências, trabalha com vídeo, aí você vai e, tem essa gama, né? Esse leque de opções, e aí a gente tenta trazer isso aí para a educação, né? Mas, contar um pouquinho da história, como foi que eu conheci a inteligência artificial, porque no cinema a gente sabe que tem, né? Eu era menino, eu assisti um filme chamado Exterminador do Futuro. É do seu tempo, né, professor? É do meu tempo. Pois é, lá é inteligência artificial ali, né? Aquele robô que vem do futuro, tal, aquela coisa toda, que faz aquele drama todo, que as máquinas dominariam, né? Eles criaram uma inteligência artificial, né? E essa máquina dominaria, né? Aí o pessoal mandaram, né, para o passado, para aquela coisa toda, né, que desenrolar no filme para poder destruir as máquinas no futuro. E aí, a partir daí, assim, você foi vendo eu vi também outros filmes que trabalham sobre inteligência artificial, que foi o Steven Spielberg, né, que lançou um filme, se eu não me engano, na década de 90, chamada IA, Inteligência Artificial. O próprio nome do filme já falava sobre isso. Quando eu entrei na universidade, no curso de física, a gente tinha no meio-dia, né, que era o intervalo do almoço, a gente tinha um cinemazinho, né, que a gente assistia. E um desses filmes foi Eu, Robô. Né, e o Robô... Com o Will Smith. Com o Will Smith. Muito bom.
E esse Eu, Robô foi que, para mim, ele me impressionou, porque lá ele trabalha com as inteligências artificiais, no caso de robôs, né? Mas só que uma das inteligências lá, né? Aí onde é que vem a polêmica das inteligências? Aí ele consegue que o robô lá não tem sentimento. E esse robô, ele adquire sentimento. Né? Ele começa a ter ódio das coisas. E aí ele começa a matar as pessoas. Né? Aí se desenrola toda a questão da inteligência artificial, né? Na questão no cinema, né? E aí, eu, como ficcionado em tecnologia, né? Gosto de tudo que é novidade, né? Na hora que surgiu o chat GPT, que eu coloquei lá, eu fiquei impressionado com como a inteligência na época que foi lançado, que ainda tinha algumas falhas, né? Ainda era um pouquinho burra, como a gente chama, né? E eu fiquei impressionado com a resposta dela, entendeu? Paralelo a isso, né? A gente trabalhou, eu vi um podcast do professor Leandro Carnal, né? Se eu não me engano. Ele pega o chat GPT, certo? E começa a fazer algumas perguntas para o chat GPT, ele começa a responder perfeitamente como ele faz a reflexão. Mas na hora que vai o sentimento, o chat não. Aí ele faz a reflexão da questão do você usar a inteligência artificial, mas não substituir o homem, né? Aí ele já faz essa reflexão lá no seu... Assim que surgiu a questão do chat GPT, né? E aí, a partir daí, eu comecei a estudar, a ler, a me aprimorar, e aí foi levando para a educação, né? A gente está levando para a educação. Inclusive, alguns trabalhos que eu faço, né? Em capacitação de servidor, a gente trabalha a inteligência artificial em cima do servidor público e da educação. Professor, a gente vai voltar a tratar desse tema. Vamos continuar a tratar desse tema, para dizer melhor. Mas eu agora converso com o professor Luciano sobre o que pode ser um aporte, não sei, uma extensão da inteligência artificial, que é a realidade aumentada. Professor, seja bem-vindo. O que é a realidade aumentada e como é que ela efetivamente pode contribuir com a melhoria do ensino, da educação e da aprendizagem? Certo. Vou fazer um retrospectivo aqui como o professor fez, não tão quanto, mas para depois eu chegar. Eu fiz alguns cursos na área de tecnologia, inclusive além das pós e do mestrado, foco em tecnologia, mas participei de um evento no qual conheci uma professora, a Carla Priscila, que ela falava na questão do uso da realidade aumentada na educação. E eu fiquei apaixonado por aquele tema. E como eu dava aula tanto na zona rural quanto na zona urbana, ensino fundamental e médio, e eu fui pesquisar, fui estudar, fui buscar meios de levar essa tecnologia, mesmo para os mais longe rincões, como no caso da zona rural, que apesar de ser zona rural, tinha internet, né? Naquela época o pessoal não tinha celular, mas eu levava meu celular e passava as atividades com realidade aumentada e mostrava no meu celular os efeitos. E assim, depois eu fui buscar mais conhecimento na área, e existe, professor, estudos na área da neurociências que mostram que a realidade aumentada, ela engaja o aluno, ou seja, chama a atenção do aluno para o conteúdo em torno de 40% a mais. Ela ativa mais a mente do aluno, certo? Como também traz uma retenção de 70%, em torno de 70% de permanência daquele conteúdo na mente do aluno. Além do que se fosse um ensino de forma tradicional, apenas com um vídeo, apenas com um pincel ou apenas com um giz. Então, quer dizer assim, a retenção da atenção do aluno. E é isso que a gente briga hoje em dia, né? Pela atenção do aluno, porque o aluno ele tem toda a tecnologia de celular, de internet, de mídia, de jogos e tudo. Então, quer dizer, a realidade aumentada ela veio para trazer, captar essa atenção, para trazer isso também, para manter isso mais tempo na mente do aluno, esse aprendizado, e também trazer do que às vezes é imaginário, porque às vezes você fala para o aluno determinados termos, até usando aqui um pouco a disciplina do professor da área de física, que fica uma coisa mais subjetiva, e você tem como mostrar para ele em tempo real, certo? Através de um aplicativo ou até de uma aplicação em web, que quer dizer que não precisa um aplicativo para você fazer um efeito de realidade aumentada. Nós estamos falando de inteligência artificial e de realidade aumentada no exato momento em que o governo federal e o governo estadual, os vários, desenvolveram uma legislação proibindo, pelo menos de maneira aleatória, como até então se fazia,
o uso do telefone celular nas escolas, Correto. só permitindo para fins pedagógicos. Eu pergunto a vocês, para usarmos a inteligência artificial e também a realidade aumentada, a gente precisa de internet e de telefone? Como é que funciona isso na prática, professor Jardel? A IA ainda precisa de internet, né, para ser utilizada na escola. Ele vai falar sobre a realidade aumentada, não necessita muito, mas a inteligência artificial precisa você utilizar ela através da internet. Tem que ter internet. Porque é o seguinte, como a IA ela trabalha com fontes, e essas fontes são reais, e a maioria dela, das fontes dela, é da internet, da web, então ela tem que ter esse acesso a essas coisas, né? Que a gente chama de sistema neurais, né? Que ela trabalha com esse sistema neural como se fosse um cérebro. Ele vai buscando aqui, vai buscando ali, entendeu? E aí ele vai Para dar a melhor resposta. a melhor resposta, entendeu? E no caso da realidade aumentada? Certo. A realidade, agora você me fez lembrar os primórdios. Quando eu comecei a usar a realidade aumentada, como eu mencionei agora há pouco, a questão da zona rural, que nem todo tempo tinha internet e também não tinha questão de celulares. Mas existem programas, existem materiais de realidade aumentada que você só baixa uma vez, ele já fica gravado no seu celular, e aí você pode usá-lo mesmo sem internet em lugares que não tem internet. Mas tem que ter o celular. Mas tem que ter o celular, exatamente, um tablet, alguma coisa assim, porque no computador não funciona. A realidade aumentada, assim, só se tiver um programa, um outro programa específico para aquilo ali, certo? Mas tem que ter o celular, a gente sabe da proibição e tudo, mas a questão, como você mencionou mesmo, é não trabalhar de forma aleatória, ou seja, é a questão do planejamento do professor sobre esse material, sobre essa aula com o uso da tecnologia. Como seria a questão do data show, do projetor, de qualquer outra tecnologia educacional. Professor Jardel, hoje a gente pode dizer que nós estamos iniciando o uso dessa ferramenta, dessa tecnologia no campo da educação, como também na saúde, etc. Tal. Mas eu pergunto a você, quais são os principais cuidados que professores, educadores, pais, a família precisa e deve ter para o manuseio, a utilização da inteligência artificial para fins pedagógicos ou fins outros? A questão da ética, né? A própria IA, ela tem uma ética, certo? Porque a IA, ela não é casa, né, como a gente chama lá na minha cidade, da mãe Joana, né? Todo mundo chega e manda fazer alguma coisa e ela vai fazer, não é assim. Tem coisas que ela já vem, certo? Me dê um exemplo prático. Por exemplo, se você perguntar para a IA para ela desenvolver uma droga baseado em outra droga, ela vai te responder que ela não pode fazer isso, que é antiético, é não sei o que, aquela coisa toda. Ela lhe responde na lata. Questão da pirataria também, né, professor? Por exemplo, você pegar a senha, vamos supor aqui do pacote Office, você pegar a chave, né, do pacote Office, você pedir para ela, ela não vai lhe dar. Ela vai dar logo uma resposta bem educada, mas ela não lhe dá. A questão por exemplo, vamos supor que na educação, que é o nosso foco. Para professor, ética é você usar uma ferramenta, porque é tipo assim, a realidade aumentada era para ser uma ferramenta, certo? Uma ferramenta que vai te ajudar a produzir conteúdos, certo? Te ajudar a facilitar a vida do professor, certo? E produzir melhores conteúdos para que os alunos aprendam, certo? Essa é a grande ideia, é você fazer isso daí. Então o professor não vai ter muito problema com a questão do cuidado, né? É só ele fazer o que tem que ser feito, certo? Na realidade, por exemplo, eu sou professor de física, né? Outro dia eu não sabia que ela fazia, né? Mas eu pedi para ele fazer uma simulação no GPT, né? No chat GPT, simulação física lá. No caso, eu pedi para ela fazer a simulação da terceira lei de Newton, né? Ação e reação. E ele chegou lá e fez. Aí assim, o que isso vai... Por exemplo, você está dando uma aula explicando as leis de Newton. E você tem uma ferramenta dessa, que a qualquer momento você pode utilizar e mostrar através da inteligência artificial
criar uma simulação que mostre aquele conceito, né, prático, então é uma ferramenta que vai ajudar pedagogicamente a o aluno enxergar aquilo que o professor está explicando. Certo? E é muito rápido. Aqui a questão também é a praticidade da inteligência. É rápido, é coisa rápida. Você faz isso em 2 segundos, 3 segundos, dependendo, entendeu, da internet, dependendo do momento em que a IA esteja operando. Professor, você disse uma coisa que todos nós, professores, estamos correndo atrás, que é como estimular o nosso aluno a aprender mais e melhor, e, ao mesmo tempo, uma vez aprendendo, saber o quanto ele pode reter daquilo que ele aprendeu. Correto. Você disse aí que, em dados aproximados, que 40% dos estímulos, eles vêm com a realidade aumentada. Correto. E até 70% da retenção daquilo que deveria ter sido efetivamente aprendido. Correto. Se esses números são verdadeiros, então a gente precisa muito lançar a mão dessa ferramenta, porque ela vai nos levar mais rapidamente àquilo que a gente quer, que é o aluno aprendendo e aprendendo muito e bem, não é? Correto, até porque existe a questão da curva do esquecimento, né? Entendeu? Então a realidade aumentada ela já vem para ajudar a diminuir um pouco essa questão dessa curva. E assim, professor, para a gente chegar, a gente sabe que a gente tem que lançar a mão dessa ferramenta, que é a realidade aumentada na educação, só que para isso o Brasil ainda precisa melhorar em alguns pontos. Questão, como foi falado agora, o professor mencionou bem, questão da nossa internet, que às vezes, mesmo sendo uma capital como Teresina ou qualquer outro lugar, outra capital, a gente não tem uma internet de ponta. A questão também do 5G não chegou para cá, às vezes chegou só o nome, então assim, a gente tem que ter uma internet que realmente facilite. E outra coisa, além de uma internet boa, uma internet acessível. Porque às vezes na escola, pelo menos eu já visitei algumas escolas aqui, e também em outras cidades, e a escola tem internet, mas na sala de aula não tem internet. Ou às vezes é até bloqueado para o aluno. Então, quer dizer, às vezes faz-se uma formação na área de uso de tecnologia, tanto da inteligência artificial quanto da realidade aumentada, qualquer outra tecnologia, mas depois o professor termina colocando em prática, porque a internet, a senha é proibida, quem vai ter acesso é a direção ou qualquer outra coisa. Então, às vezes, o professor não consegue preencher nenhum diário que é online na sala de aula. Agora, essa situação que ele coloca, Jardel e Luciano, dá para a gente conversar sobre o mesmo tema com os dois, demanda que o professor tenha um bom planejamento. Correto. Né? Porque o que a gente tem visto, infelizmente, a gente aqui não está para acusar ninguém, para criticar ninguém, mas a gente vê que muita gente não planeja. Correto. Tem o conteúdo, domina as informações, chega lá e aplica a aula. E um negócio desse precisa, de fato, de um bom planejamento. Então, eu lhe pergunto, se não der para a gente fazer agora, eu creio que não vai dar, mas nós vamos ter uma outra conversa em breve sobre isso, para a gente apresentar aqui, correto, na nossa TV, exemplos concretos do uso da inteligência artificial, por exemplo, da física, você acabou de dizer, e o exemplo, ou vários exemplos de realidade aumentada, também para a gente projetar aqui para o nosso ouvinte, nosso telespectador assistir. É assim. Sem dúvida. Uma coisa vai ligando a outra, né? Se eu falou do celular, falou agora da questão do... Como é que você falou agora? Planejamento. Do planejamento. Então, assim, aí você entra uma coisa chamada formação, né? Pronto, a formação continuada então, é que vai mostrar para o professor que essas ferramentas são viáveis dentro da sala de aula, certo? E aí, dentro dessa formação, é onde é que entra o planejamento. Com a lei, voltando aqui à questão do celular, que talvez a gente não respondeu, o celular é o seguinte, eu sou contra essa lei, né? E eu também. Eu sou contra, porque... Mas os especialistas, todo mundo, ontem fez um mês que essa legislação entrou em vigor. Pois é. Todo mundo está dando o mesmo depoimento, dizendo, olha, o aluno voltou a jogar bola no pátio, eles voltaram a conversar entre si, mas a rodinha mas a lei lá diz que o aluno só não pode usar o celular dentro da sala de aula. Na escola, ela não é clara. Entendeu? No intervalo também. Não é muito claro. Deixa eu só continuar o meu raciocínio. Assim, porque não é que eu sou contra, é porque como o celular é usado hoje, entendeu? Dentro da sala de aula, realmente atrapalha, certo? A interação, aquela coisa toda. Pois é. Aí a questão,
se você tem, você pode pegar o celular e utilizar ele como um aliado seu. Pedagogicamente, pedagogicamente. Ele está a ideia do planejamento. Correto. O Entendeu? Jardel foi... Porque se não, assim, tipo assim, é tipo a coisa, hoje um aluno não vive mais sem celular. Entendeu? Nós não vivemos mais sem celular. Infelizmente. Nós não vivemos mais, né? Tá aqui, ó, o celular, tá aqui um Kindle, tá tudo aqui, ó. Faltou só o tablet pra gente completar o time, né? Uhum. Mas nós não vivemos. Eu não consigo mais viver sem um Kindle. Né? Não consigo. Porque é meu livro onde eu estou, em qualquer lugar eu estou lendo. Certo? Eu estou numa fila de banco, eu estou lendo aqui, estou com o meu Kindle aqui, né? Que se adapta ao olho, né? Aquela coisa toda, você, entendeu? O celular que você está aqui, tem o seu negócio, aquela coisa toda. E o aluno na escola também, ele pode usar pedagogicamente esse celular, entendeu? Eu acho que assim, uma lei é uma força de barra. O problema todo é a ideia de ser excessivo, de ser um uso absurdo. Tem gente viciada em tela, isso aí é que não administra o tempo, depende. Isso aí é... Correto. Foi até lançado, professor, parece que o governo lançou uma cartilha, né, um guia para ajudar os pais também, e aí tocou num assunto bem interessante, que eu sempre bato nessa tecla, eu também não sou a favor da proibição, até porque, primeiramente, o limite inicial tem que ser em casa, tem que ser com as famílias e tudo. Então, até a própria família também aprender a saber usar e ter um limite de tela. Então, às vezes a gente tem alunos jogando até 5 horas da manhã, que às vezes, então, esse aluno, por mais que a escola proíba, ele chega na escola e não vai render nada, porque ele não tem, como seria assim, não tem ânimo, não tem força, não tem disposição. Ele pode até, não usou na escola, aí ele vai descontar todo quando chega em casa. Correto, professor, está correto. Quando ele vai dormir na escola e vai correr para as outras 20 horas em casa. Então, essa questão, o professor foi bem nessa fala dele, que ele colocou a questão das formações, porque o que acontece também, professor, que muitas escolas adotam algumas tecnologias, não diria só inteligência artificial, realidade aumentada, mas não tem formações realmente para usar para o professor usar aquela ferramenta de forma pedagógica. Então, às vezes a editora vende um produto, vende um livro e não tem as pessoas que que realmente estão no chão da escola. Daquela forma, às vezes, utópica, aquela coisa imaginária, entendeu? Então, a pessoa faz a formação, tudo, participa, mas ao final não vai aplicar na sala de aula. E aí é onde entra também, vai pecar também na questão do plano de aula, porque não vai saber usar. Por isso que a gente insiste que, usando uma expressão que é do professor Paulo Freire, ele diz, olha, não há formação do começo, não há formação do meio nem do fim, formação é para a vida inteira. Notadamente agora com a inteligência artificial e essas ferramentas todas, que é fundamental para a chamada metodologia ativa de ensino, correto, onde o aluno passa a ser protagonista do seu próprio processo de aprendizagem, é fundamental que o professor esteja preparado, que ele passe por treinamentos, por formações. Eu digo treinamento no sentido intencional da expressão, porque se a gente for pensar, e aí eu vou fazer uma volta no passado bastante longa, quando a caneta foi lançada, a caneta esferográfica, a BIC de então, também deu problema. Se você estudar a historiografia desses movimentos, a gente encontra gente fazendo greve contra o uso da caneta. Sério. Da calculadora também. Quando aparecia a calculadora, computador, o retroprojetor, aquele mimeógrafo, ou seja, sempre a gente vai encontrar, infelizmente, ou felizmente, mas penso que nesse caso, infelizmente, resistência a esses processos de mudança, que eles são necessários e eles não vão retroagir. O professor acabou de dizer que a inteligência artificial e a realidade aumentada não são modismo, vieram para ficar. De forma nenhuma. O que precisa ser, como vocês disseram, é um regramento, é um planejamento, e aí passa pelo aluno, mas passa pela escola e passa pela família. Daí essa necessidade da gente fazer uma ação coletiva. Porque se na própria casa o pai é um viciado, como é que ele vai ter condições de, por exemplo, orientar bem o seu filho? Correto. Se a escola faz um trabalho desse, mas em parceria com a família, e aí eu penso, inicialmente, regulamentando, talvez depois de um ano, esse processo de regulamentação legal, as pessoas já estando adaptadas, talvez ela vá progressivamente liberando mais, não sei. Sem dúvida. Se isso é uma possibilidade, mas a gente já viu que em alguns casos aconteceu. Então eu pergunto a vocês, para além dos cuidados, quais são hoje, por exemplo,
as inteligências mais utilizadas, por exemplo, no Brasil? Nós temos mais de uma, a gente tem fala várias, muito do ChatGPT. tem várias. Tem ChatGPT é o principal, né? Que é o mais usado. É o principal? É o principal, certo? É o mais... das inteligências que eu uso de textos, o ChatGPT para mim é o melhor, né? É a minha concepção, né? Mas existe o Perplexity, existe o DeepSeek, né? Que surgiu agora, né? A chinesa lá, entendeu? Tem o Gemini, né? Que também é uma inteligência. E tem várias outras inteligências. Você outro dia falou no computador... Quântico? Não, ele falou alguma coisa que até você utilizou na cidade lá que a gente fez a formação. LM... o notebook LM, que é uma inteligência artificial. É uma inteligência, ferramenta muito boa para professor e para aluno também. Pronto, já que você tocou no LM, eu ia tocar mais na frente. Por exemplo, essas inteligências, novamente eu estou falando, elas são uma ferramenta. Ela não vai substituir nem o professor e nem o aluno. Olha só como é que é impressionante. Se você pegar a escrita de um aluno lá do ABC, certo? Né? Que é as primeiras séries lá, eu não sei nem como é o nome que se dá. Ensino infantil, pronto. Para não ter erro pedagógico, né, na fala. Se você pegar uma criança e mandar eles fazer um desenho, escrever, entendeu? Se você pegar, tirar uma foto da atividade que ele fez e botar numa inteligência artificial, ela vai te dizer para ti o que o menino deve melhorar na escrita, na parte, né, gráfica, locomotora, né, que a gente chama, né? A inteligência, ela te dá uma sugestão do que o menino deve melhorar, certo? Porque às vezes o professor olha assim e não saca. Ele tem que expressar aquilo que ele vê. E você botando isso no GPT, né, porque o Vygotsky já fala, né? O problema não é você aprender, o problema é você escrever aquilo que você sabe, aprendeu, né? Então, você botar lá no chat GPT, em outras aí ali que você conhece, ele vai dizer mais ou menos o que a criança deve desenvolver. Como eu tenho o conhecimento e a prática, o que vai acontecer? Eu vou saber se aquilo que ele está sugerindo é verdade ou mentira. Certo? Se vai ser útil ou não. Porque é isso que a gente tem que tomar cuidado. Dentro do chat GPT, ou qualquer outro chat, não quer dizer que ele vai falar todo tempo a verdade. Entendeu? Aí onde é que entra a minha expertise, né? Entendeu? Onde é que entra a minha competência como professor. Agora, se o aluno for lá e botar, qualquer resposta para ele é verdade. Correto. Né? Aí onde é que vem o cuidado. Né? Para o aluno, ele pode, entendeu? Tudo que ele botar lá, ele pode dizer, não, isso aqui é verdade. Está correto. Está correto. Agora o professor não. O professor já tem a maturidade. Já tem a maturidade. Pois é isso que a gente tem que ver. E voltando para o notebook LM, que é uma nova ferramenta que surgiu agora, se eu não me engano, no final do ano passado, mais ou menos em outubro, novembro, o que acontece? O notebook LM não. Ele trabalha com fontes. Tipo assim, ele não pega aleatório da internet. Certo? O que ele faz? Você pega um PDF de um livro, você insere lá como fonte, e a partir daquele livro que ele vai ler todinho, certo? E a partir daquele livro é que ele vai interagir com o professor, com o aluno. Só naquela fonte? Só naquela fonte, certo? O GPT não, ele puxa de vários, né? Do DeepSeek puxa de vários, certo? Mas o notebook LM não, você bota um texto lá, certo? Ou então bota um texto, você pode pedir para ele criar questões, né? Temas para reflexões, ou então você pode botar dois textos, né? Um de um autor e outro de outro autor. Para ele comparar. Para ele fazer a comparação. O que esse texto tem de semelhante, o que tem de divergência, entendeu? Aquela coisa toda. Então ele faz todo esse amparato, mas a palavra final é de quem? É do professor. É da pessoa, do professor que está utilizando. Porque ele é que vai ver. Porque o chat GPT, esses inteligentes, não tem sentimento. Ele fala o seco, né? Que está lá. Mas o professor é que vai interpretar se aquilo é real ou não.
Aí que é questão da ética, né? Que nem é questão da ética. A pessoa, mas os alunos, eu tenho que tomar cuidado que os alunos vão usar indevido. Mas aí é uma coisa que a gente tem que saber, entendeu? Quando eu era pequeno, mais ou menos tinha uns 10 anos, o professor passava umas coisas de matemática, né? Entendeu? Eu ia lá, fazia, mas tinha muita gente que fazia na calculadora. Quem é que sabia que ele fazia na calculadora? Entendeu? Correto. A única coisa que mudou foi as formas de... entendeu? Professor, mas teve uma época, eu lembro que quando eu fazia o ensino médio, já na escola agrícola, tinha uma disciplina chamada irrigação. A gente só conseguia fazer o cálculo na calculadora. Não era possível fazer na mão. Não fizeram. E aí o professor dizia, tal dia traga a calculadora, porque a gente vai fazer um... E a calculadora científica, né? Também trazia, né? Hoje em dia, trocando pelo celular, né? Então, ou qualquer outra tecnologia. Então, traga... Ele dizia assim, vai ter dízimo, aí não é qualquer calculadora que faz, tem que ser científico que faz. Professor, me dê exemplos concretos de que a gente pode utilizar a realidade aumentada na sala de aula e que traz um bom resultado para o aprendizado do aluno. Pronto. Eu trabalho com a realidade aumentada de forma interdisciplinar. Ou seja, apesar de ser professor de língua inglesa, mas eu trabalho de forma interdisciplinar, ou seja, eu envolvo todos os componentes curriculares na realidade aumentada. No caso que o professor mencionou a questão de física, eu precisava preparar algumas coisas e eu procurei a inteligência artificial me dê alguns exemplos de física para eu organizar um plano de aula aqui na área de realidade aumentada, que precisava fazer uns cubos. E ela me trouxe exemplos da questão da luz, questão do movimento uniformemente variado. Então, quer dizer, ela me deu ideias e eu pedi exemplos práticos, então eu fui colocar aquilo ali em realidade aumentada, certo? E aí, como eu estava falando, como eu trabalho de forma interdisciplinar, envolvo todas as disciplinas, por exemplo, há 2 anos atrás nós ganhamos prêmios, a escola ganhou com o tema de o bicentenário da independência, e nós usamos realidade aumentada, ou seja, nós trouxemos lá do Museu do Ipiranga de São Paulo, Dom Pedro I, para tirar foto com todo mundo lá da equipe da Regional de Educação e tudo. A gente ganhou tanto local, lá em Floriano, quanto regional, né? Ganhamos o prêmio, tudo foi até indicado para ser apresentado no evento de Ciência e Tecnologia em Brasília. Então você vê assim que realmente faz a diferença, chama a atenção do aluno, e não é só para ilustrar, mas também para captar a atenção e reter conhecimento. Porque assim, o aluno fica mais atento, né? Sem sombra de dúvida. Professor, se a gente tivesse que procurar no campo da física conteúdos que normalmente são muito difíceis do aluno aprender e que todo professor diz, por exemplo, na minha área de história, a gente sempre diz, tem determinados conteúdos, história da África, para nós aqui é um terror trabalhar. Tem gente que se especializou, mas ainda é pouca gente que estuda isso. Se a gente for trabalhar, por exemplo, eu vou falar aqui num conteúdo que é muito próprio da história do Brasil, expansão territorial, século XVII, quando ocorre isso no Brasil. Não é um tema fácil de trabalhar. As civilizações, por exemplo, incas, maias e astecas, pouca gente se especializou, a maioria não estuda esse tema aprofundadamente, ou seja, sendo isso, no caso da história, eu estou citando, no caso da física, uma ferramenta como a inteligência, como a realidade aumentada, ajudaria na aprendizagem desses temas, não ajudaria? Sim, porque a realidade aumentada, ela como é que se diz? Ela tem vários aplicativos que trabalham com simulações físicas. Exemplo. Uma simulação física, tipo assim, como ele falou, da luz, por exemplo. A reflexão da luz. Entendeu? Você pode, não querendo entrar aqui na seara do professor, mas, por exemplo, você pega um vídeo no YouTube, por exemplo, sobre reflexão da luz, e existe um aplicativo, né, o Album, né? Album, que você coloca esse vídeo dentro do site lá, né? Correto. E você transforma ele em realidade aumentada. E aí você pega um código, né? Um QR Code, coloca, né? Pode colocar um QR Code, né? No papel mesmo normal, você pega o celular, entendeu? E você vê a simulação daquele evento físico. Ou seja, a gente vai para a sala, né? No quadro, a gente praticamente faz a parte matemática, gráfica e matemática.
A realidade aumentada, ela vai te ajudar na que você visualizar. Isso, você tem visualizar aquele fenômeno que você está lá desenhando em um D, né? Em uma dimensão, e ela te mostra, pode te mostrar em 3D. Porque também existe vários sites que vai te ajudar nessa simulação. Tem um site que eu estou esquecido o nome agora, que ela tem simulação de física, de biologia, de química, entendeu? De história, evoluções, tudo, tem tudo lá. E ele te dá, e você pode chegar lá e tirar, entendeu? E pode transformar em realidade aumentada. Por favor. Aproveitando que a fala do professor, por exemplo, eu coloquei a questão da luz, né, a questão do que seria do prisma em si, e eu preparei alguns cubos em realidade aumentada e coloquei cada um com um tema, na área de matemática, formas geométricas, formas platônicas. Coloquei também a questão de alguns elementos de física, ou seja, cada face do cubo, né, que não é lado, é face. Aprendi esses dias isso aí. Um exemplo da área de física, e um deles eu coloquei um motor em combustão, né, que ele vai mostrando que é um dos elementos da física que a gente vê a questão da como acontece aquela combustão no motor, e ele vai mostrando aquele motor. Aí já entra química e física ao mesmo tempo, em realidade aumentada, entendeu? Aquele motor fazendo aquela combustão em tempo real. Então o aluno, ao invés, como disse o professor, saiu do quadro, saiu do gráfico, saiu do 1D, diria assim, como ele colocou, para o 3D. Então ele consegue visualizar aquilo que está sendo explicado em teoria. E aproveitando a sua colocação sobre a questão da história, eu recentemente fui pedido, assim, a pessoa disse: professor, faz um sobre a África. E eu faço geralmente alguns cubos, que eu até distribuí naquele dia lá, e eu peguei isso, mas qual seria o tema? Eu falei: olha, a África, como você mencionou, é um mundo, ou seja, aí eu disse: não, eu vou colocar aqui países que falam a língua portuguesa, por exemplo. Alguns nem tanto países, mas eu coloquei Cabo Verde, outros mais. Então eu criei com inteligência artificial, fui em uma delas lá, e criei, no caso Copilot, imagens de animais com a bandeira de cada país. Angola, África e outro mais. Então, quer dizer assim, eu fiz da bandeira. Beleza. Depois eu fiz de alguns elementos da África, a questão do artesanato, da cerâmica, de algum guerreiro, de alguma guerreira africana, e também do boabas, que é aquela árvore centenária, milenar que tem lá. Então cada um eu fui colocando um tópico. Então cada face do cubo, quando aponta o celular para aquele lado do cubo, o aluno vê aquilo ali, aquela representação em 3D referente à África. Então quer dizer assim... Pelo celular. Então dá para ele, apenas com um cubo, que como disse o professor, fez só a leitura de um QR Code, apontou para o cubo, que poderia ser qualquer outra superfície, poderia ser uma camisa, poderia ser uma caneca dessa, poderia ser um livro também, entendeu? Uma foto e tudo, ele veria aquilo ali em 3D. Então sairia do papel apenas aquela imagem e criaria vida. Eu fico pensando, eu tive professores, eu vou relembrar 2 etapas da minha vida. Quando eu era aluno de educação básica, em que os professores... Rapaz, faz um esforço hercúleo para desenhar, por exemplo, uma célula. Moleza demais. Em realidade aumentada. Não, mas eu estou querendo dizer que o professor, primeiro ele precisava de um pincel verde, de um pincel vermelho. E não tinha na época. E não tinha. Era só o azul e o preto. Aí depois, quando melhorou um pouco, veio o pincelzinho. Depois já tinha pincel, não. Era no giz. Depois veio o pincel, o professor já fazia. Hoje você faz isso na velocidade da luz, em sem 3D, perder tempo e real. E com a qualidade absolutamente real, não é? E, professor, eu digo mais assim, entra um pouco na questão da realidade virtual, que é a vertente da realidade aumentada, além da realidade mista. A realidade virtual lhe proporciona... Não é a mesma coisa? Não. Então nós temos realidade mista, realidade aumentada, realidade virtual e realidade mista. Vamos lá, um exemplo concreto da diferença de cada uma delas. Beleza. A realidade aumentada, professor, nada mais é que você vai fazer da vida aquela imagem estática, ou seja, vai trazer ela à vida, ela vai sair do papel, vai criar a vida, certo? Isso, como disse o professor agora há pouco, através de um vídeo, poderia apontar ali para a imagem sair um áudio, um vídeo, um elemento 3D, como você mencionou. Ainda tem um holograma ainda. Na célula, apontar para um livro onde tem um corpo humano e o esqueleto ali aparecer. Próximo encontro nosso, próxima conversa aqui vai ser, vamos mostrar na nossa tela. Nós vamos mostrar na tela aqui tudo em tempo real, que trazer
fazer um avatar, criar um avatar seu próprio, entendeu? Em 3D, com suas características, com sua fala, entendeu? Através da interação. Aí é onde mais tarde Vamos talvez... definir logo aqui, quando vai ser esse programa aí. Mais tarde, semana. mais tarde, talvez você, como você mencionou antes, nos bastidores, a questão, será que está relacionada a realidade aumentada com a inteligência artificial? Sim, porque hoje em dia você pode, com a inteligência artificial, criar seus elementos 3D, tipo, criar um avatar seu com suas características e depois apresentá-lo aqui em tempo real em realidade aumentada. Então, eu não preciso mais de um avatar, ou de saber programar, modelar, não é que... ajuda e muito, mas a inteligência artificial tem programas já prontos que você coloca as características, coloca algumas fotos suas, 3 fotos, e aí ele vai criar um com o seu rosto, sua cara. E você pode dar voz àquele avatar. E na própria inteligência artificial você já faz o que a gente chama de ringue, ou seja, de movimento, se você quiser ele andando, correndo, lutando ou cumprimentando as pessoas. Voltando à questão aqui da realidade, então a realidade aumentada, você vai apontar o celular e ela vai surgir, ela vai aparecer, ela vai sair do papel, vai criar vida. Já a realidade virtual é aquela que você se insere, entendeu, naquele mundo, ou seja, você vai colocar um tipo de dispositivo, seja ele o VR Box, que é o mais simples, que eu vou trazer na próxima aula, viu que hoje, como a gente ainda tinha alguns pontos... Está pensando em estar em sala de aula, na nossa próxima conversa aqui, não é sala de aula, próxima aula, eu disse. Na nossa próxima conversa aqui, então, eu vou trazer algumas coisas, no caso do óculos de realidade virtual, que é eu tenho o básico, que seria o VR Box, no qual você põe o celular lá dentro e você vai ver, como você mencionou agora há pouco. Eu queria saber sobre a célula. Eu então, perguntar, fica à vontade. Perguntar. E você está dizendo aí, a gente tem como projetar na tela da TV, o pessoal vê? Tem. Ótimo. Tem. Vamos Tem fazer como- isso aqui tem na como- próxima conversa. tem como espelhar o celular. O que o menino está falando é assim, o seguinte, a realidade aumentada é como se o objeto tivesse saindo de dentro da tela e vindo para o real, para fora, Correto. entendeu? A realidade virtual é como se você estivesse entrando dentro da tela. Uma imersão. É um caminho inverso. Isso, uma imersão. Que é- Entendeu? E a mista é a mistura dos dois. Outra diferença. A realidade aumentada, você usa o celular. A realidade virtual, você usa um óculos especial para... Aquele óculos 3D. Isso, É o que a 3D. turma usa, por exemplo, em cinema. Isso. Exatamente. Não, ali é 3D, é diferente. Pois é. É o óculos 3D ali. Não é um óculos virtual. Não. Porque- Porque você não entra e não interage. Porque no caso do VR Box, ou seja, nos óculos de realidade virtual, você, geralmente, no caso, os mais básicos, você coloca o celular e você, como disse o professor agora há pouco, você imerge naquele ambiente. E interage com aquele ambiente. Vamos supor, você falou a questão da célula. Então, você pode entrar numa célula, você pode entrar na corrente sanguínea e ver os glóbulos vermelhos, glóbulo branco, e ver... participar daquele ambiente ali, que seria, no caso, a célula, o corpo humano ou qualquer outro ambiente. Chama de imersão, né? Exatamente. Faz uma imersão. Na realidade mista, né, você já tem um óculos que você vai estar imerso, mas ao mesmo tempo você vai estar vendo o seu ambiente aqui, em tempo real. Você não se isola do mundo. Você vai conseguir ter um acesso a um elemento 3D e tudo, mas você consegue ter acesso também ao seu ambiente normal. Entendeu? Por exemplo, aqui, ó, a Coca-Cola, por exemplo, ela lançou há um tempo atrás um refrigerante, você botava o celular, aí ficava aquele Papai Noel circulando na Coca-Cola. Você botava o celular e ela ficava circulando na Coca-Cola. Deixa eu perguntar algo para vocês, que é uma preocupação nossa, em quase tudo. Eu lembro que um colega meu que é médico, ele disse assim, Damião, a medicina, ela avançou para tornar as coisas mais baratas para a população. Mas, ao mesmo tempo, ele disse que tem muitas ferramentas, muitos tratamentos, muita coisa que avançou muito, mas ficou tão caro que é inacessível. Só pouca gente que tem um dinheiro pode pagar. Hoje, essa inteligência artificial boa, de qualidade, a ferramenta que é da inteligência, da realidade aumentada, é acessível? As pessoas têm acesso a isso? Ou ainda é um universo longe, distante? Todo mundo, aluno da escola pública lá de São Nonato, lá de Picos, lá do Maranhão, de Duque Bacelar, qualquer outra cidade, tem acesso? Sim. Porque existe as inteligências artificiais pagas.
Mas as inteligências artificiais que não gratuitas, claro que tudo que é paga é melhor, mas dá suficiente para você fazer, você trabalhar. Porque a gente porque lá a gente tem uma coisa que a gente chama de prompt, né? Que é a linguagem que a máquina é como se fosse um passo a passo, certo? Se você fizer o prompt direitinho na IA, você consegue ter bons resultados, não tão igual com a paga, mas você tem um bom resultado que é suficiente para você usar dentro da educação. Para a educação é suficiente. Ok. Entendeu? Professor. A questão da realidade aumentada, até mais cedo o professor Jardel falou, existe já aplicativos prontos, gratuitos, que você pode usar na área de história, geografia, química, física, matemática, já com tudo aquilo ali. Não precisa o professor saber fazer um efeito de realidade aumentada, não precisa ele saber programar, modelar, entendeu? Então tem muitos aplicativos gratuitos e prontos que podem ser usados em qualquer rede educacional. Em termos de avanços, claro, a gente sabe, como voltando aqui a questão da realidade virtual, estendida ou mista, você vai ter óculos da Apple, óculos de outras marcas, empresas, que, claro, devido à tecnologia que é investida naquilo ali, ele vai se tornar mais cara. E que são usados nos grandes centros, por grandes players e tudo. Por exemplo, eu participei de um evento do hospital em São Paulo, na área de realidade aumentada, que eles estavam tratando do coração do paciente, em tempo real eles viam o coração do paciente em realidade aumentada. Quer dizer assim, Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. E ao final eles disseram assim, imagine isso aqui na educação. Eu pedi a palavra, e eu já trabalho aqui no Piauí, com realidade aumentada. Eles me parabenizaram, eu fui ovacionado e tudo. Então você vê assim, o que está faltando, e aí eu venho na sua pergunta lá do início, no Brasil, por mais que não queira, essa questão da realidade aumentada, principalmente eu vou até colocar assim, aqui no Piauí, ela está muito humilde ainda, ela está muito pequena. Porque em outros países, tem programas de 15 países juntos, trabalhando programas com materiais em realidade aumentada. Certo? Então, tem um site, né, que você entra e interage com... Então, você vê assim, eu acompanho, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, essa galera da realidade aumentada, e principalmente na área de educação. Então, assim, infelizmente, o Brasil ainda tem que investir, tem que começar a quebrar essas barreiras e pensar nesse tipo de coisa, informação de professor que realmente esteja na sala de aula e que use isso de forma pedagógica, né? Então, a gente, aí fora já está se usando realidade aumentada em muitos países e, claro, consequentemente, o resultado é imenso. Professor, professor Damião, também. Você imagina, você pegar aqui, ó, eu vou dar o exemplo aqui dele aqui. Você pegar aqui, fosse um desenho de uma criança, e ele pinta o desenho todinho aqui. Isso é uma criança do ensino infantil. Sim. Ele pinta o desenho todinho, né, que é estimular, né, a questão. E aí ele pega o celular e bota em cima do desenho que ele pintou, e esse bicho começa a ter vida. Ele sai com as cores que ele pintou e começa a andar. Se for um carro, ele anda. Se for um trem, né, ele anda. É esse nível de realidade, na casa da realidade aumentada, você tem como trabalhar como ferramenta, que vai ajudar o professor e o aluno. E eu acredito que meus meninos, quando eu mostrei a primeira vez a realidade aumentada, nesse sentido, eles ficaram impressionados. Então, Jardel... Você pode até interagir com planetas via o mais a gente precisa... Qual é o professor que vai trabalhar com isso? Qualquer professor? Qualquer professor. Qualquer área? Qualquer área. Qualquer professor. E aí voltamos àquela... Ela é multidisciplinar e interdisciplinar, né? Não sei se eu estou equivocado, Os mas temas geralmente quando a gente usa isso, a gente pensa que a gente está falando de física, matemática, mas história pode, português, inglês pode, geografia pode. Eu vi um trabalho que ele mostrou, tipo assim, ele fez um quadro e botou várias fotos de personagens, né? No caso da época do racismo. Várias pessoas, celebridade, né? Na área. E aí você pegava com o celular lá e mostrava. Você via quando aí saía dizendo quem era o personagem, o que foi que ele fez. Isso não precisa de apenas um QR Code. Só um QR Code, só a foto da pessoa que você transforma em QR Code, né? No caso da... Correto. E outra coisa, você pode fazer uma feira de ciência sem ter nenhum material. Basta você botar os códigos nas bancadas, o cara vem com o celular
Foi assim que eu ganhei, nós ganhamos o prêmio lá na escola, só com os QR Code de cada aplicativo. Então, cada um visitante eu fiz na escola e depois nos outros eventos em forma de tour, um tour. Então, cada pessoa que entrava já ia recepcionado pelo Dom Pedro I, apontava para a foto do Dom Pedro I, ele agradecia a presença da pessoa e tudo, como recentemente eu fiz também do Charles Darwin. Aproveitei a inteligência artificial, criei o avatar do Charles Darwin, tudo, então ele recepciona a pessoa e vai fazendo aquele tour. Então, cada pessoa que chega em cada mesa tem lá um QR Code, a pessoa fez a leitura do QR Code e ele já aparece aquilo ali em realidade aumentada. Deixa eu fazer aqui uma provocação. Nós estamos chegando agora para comemorar, para celebrar a Batalha de Genipapo, que é um dos grandes momentos da história política da independência do Brasil, a partir da realidade ocorrida no Piauí. Correto. É o conhecido popular 13 de março. A gente teria condição de fazer, por exemplo, sei lá, um QR Code para a gente simular a Batalha de Genipapo? Professor, se já tivesse o vídeo feito, né? Tem vídeo já. Já tem reprodução do governo do estado. Aí você pode... Rapaz, se a gente for falar aqui, eu me empolgo também, porque... Não, mas a gente vai ter um programa para tratar mais detalhadamente. Pois é, mas a realidade aumentada, se você for criativo, você faz coisas, né? Tem que ser criativo, senão não faz. Tem que ser... Pois é, bastante criativo. Corroborando aqui com o professor Jardel, eu vi esses dias mesmo, Batalha de Genipapo, esses cartazes, esses banners, e eu já tinha pensado em pegar essas imagens e já usar como cards, ou seja, como a pessoa apontasse o celular para cada card desse, ele contasse uma parte da história dessa Batalha do Genipapo. E poderia distribuir na cidade. Em formato de vídeo. Poderia ser um cartão postal, poderia ser alguma coisa assim. E aí poderia se colocar a questão da leitura de um texto em inglês ou qualquer outro idioma. E aí também, professor, respondendo a sua pergunta, eu trouxe para cá esses dias uma maquete do mapa do Piauí e eu já fiz os monumentos da Batalha do Genipapo em realidade aumentada, em 3D. Ou seja, da foto, eu criei os elementos 3D, eu peguei na foto da internet, ou seja, tirei de 2D, que é a foto, transformei em 3D e apontando para determinado ponto do mapa do Piauí, aparece aqueles personagens que tem lá na entrada da cidade, referente à Batalha do Genipapo, viu? Respondendo a sua pergunta aí. Pois é. Olha, por exemplo, assim, professor, mais um exemplo assim. Por exemplo, você tem eu lá em frente do nosso centro, lá do centro, existe uma árvore lá que ela é muito grossa, né? O tronco dela é muito grosso. Achava-se que ela era centenária, né? Só que eu fui pesquisar numa foto e quando eu olhei a foto da fundação do FAF lá, essa árvore, não tinha essa árvore. Então ela não é centenária, entendeu? Mas o que você poderia fazer ali? Você poderia pegar um código, colocar o código lá na árvore, colar nela mesma, botar uma plaquinha, e lá você fazer em realidade aumentada a descrição da árvore, que tipo de árvore, quantos anos ela tem, aquela coisa toda. A pessoa chegava com o celular e fazia a descrição todinha da árvore. Ou da própria praça, por exemplo, você homenageou a praça lá com o nome de fulano de tal. Você pegava e botava um código lá, né, um código, né, em QR Code, e aí você lá dizia, essa praça foi em homenagem a fulano de tal, que nasceu tal, que fez isso, que fez aquilo. Então, no caso da Batalha do Genipapo, aí, voltando, a sugestão, o governo ou a prefeitura poderia fazer esse movimento de, entendeu? De botar nos pontos, nas principais praças, colocar vários códigos e as pessoas iam conhecendo o que é a Batalha do Genipapo, entendeu? Através de realidade aumentada. Só apontando o celular. Pois é, eu como estou de mudança para cá, para Teresina, né, a questão assim de trabalho e tudo, eu observei que estão inaugurando agora ponto de cultura, monumentos culturais, como disse o professor agora há pouco, a questão de algumas celebridades, alguns estátuas e tudo, até em escolas que eu visitei que tinha foto de ex-diretores e tudo, e eu não sabia quem era. Então, às vezes, a foto de um QR Code ali, que mencionasse, que contasse a história daquela pessoa, entendeu? Que a pessoa pudesse aparecer um avatar, às vezes até para a pessoa, ou até que para a pessoa, em realidade, com a
a junção da realidade aumentada e da inteligência artificial, criar a vida e explicar quem era ela naquele setor, como eu vi em algumas instituições públicas e privadas e até nas federais, poderia muito bem fazer isso com apenas um QR Code. E eu senti falta, que eu queria mencionar aqui, está se reinaugurando muitos pontos de cultura, museus e obras e tudo, só que a gente não tem essa parte virtual. Está faltando tecnologia virtual, eu diria assim. Tanto pode ser em realidade aumentada, em realidade virtual, e que está faltando nos museus, que tem nos museus aí fora. Você chega, tem uma estátua, então você faz a leitura, como disse o professor, que é uma simples leitura do QR Code, então pode aparecer... Você vê tudo da estátua. Você vê tudo sobre aquela estátua. Guia. Ou, por exemplo, recentemente eu vi um caso em São Paulo, que tinha uma embarcação lá que foi deteriorada devido ao tempo. Então, o que foi que eles fizeram? Colocaram uma placa, na placa tem o QR Code, então os visitantes daquele lugar fazem a leitura do QR Code e quando aponta para frente aparece aquela barco, aquela sistema de navegação. Quer dizer assim, então você não se perde na história. Entendeu? Não, vocês estão falando aí, eu estou pensando aqui em apresentar para o governo do Estado, pelo menos como protótipo para iniciar. Por exemplo, agora a gente está vendo a revitalização do metrô, do trem de Teresina. Tem agora recentemente, salvo engano, antes de ontem, foi feita a reinauguração daquela... Casa de Cultura. Da estação ferroviária, aquela... Foi inclusive tombada pelo patrimônio, pelo presidente do IFAM ali da Frisaf. Ali Meu avô trabalhou ali. Foi, né? Nós temos ali, então a gente pode colocar ali uma placa com um QR Code, qualquer um que chegar lá, bota o celular, ele vai saber quando foi fundada, qual a importância, quais foram efetivamente os todo melhores momentos do trabalho com ferrovia no Piauí. Correto. Tem um trabalho de um amigo, o professor Regis, da Universidade Federal do Maranhão, que ele fez o bondinho, a parte da ferrovia, que aparece em realidade aumentada nas ruas de São Luís, certo? Ele faz um trabalho, esses dias ele até me procurou a questão que ele está fazendo um aplicativo na área de preservar a parte artística dos alunos que fazem jarros, bustos, essas coisas assim, em realidade aumentada. Então, quando você aponta o aplicativo para o QR Code, ele já mostra aquela obra e já diz quem foi que fez e tudo, quem era que ele estava representando e tudo. Então, quer dizer, está faltando essa parte aumentada aí nas obras, tanto de pintura, literatura, arquitetura, daqui de Teresina, e museus. Você mencionou... Cidades históricas não cidades históricas. Então, no caso aí, no caso da ferrovia, professor, ter até o próprio... trem em realidade aumentada, a pessoa apontar, se fazer aquele turno, não aparecer só o áudio, só um avatar falando, mas aparecer o próprio sistema ferroviário ali, em realidade aumentada. Meus amigos, eu gostaria da gente passar aqui mais 2 horas conversando sobre esse tema, que é um tema interessante. Mas, infelizmente, nós estamos chegando ao final. Eu queria reservar alguns segundos para o professor Jardel fazer suas considerações finais sobre o nosso tema, talvez deixar aí um recado sobre a inteligência artificial na educação, mesma coisa ao professor Luciano, e ao final a gente vai fazer aqui o nosso encerramento com um brinde com o Pode Escrever, que é o Pode Escrever Educação, o podcast do conhecimento. E, professor, fica à vontade para fazer as considerações e dar aí uma sugestão, sei lá, fazer um convite, uma orientação, ou até um conselho sobre o uso da inteligência. O que eu acho interessante na inteligência artificial é a questão de você produzir conteúdos, né? Para mim, para o professor é o mais importante. Você produz conteúdos. E também, para o aluno, em relação à IA na educação, a questão de você poder promover um ensino, como é que se diz, específico para cada aluno, certo? Personalizado. Pronto. Ensino customizado, personalizado, entendeu? E para o professor produzir conteúdo. É porque o aluno aprende de modo diferente, cada um aprende ao seu modo, né? Exatamente, individualizado por cada aluno. A IA te dá essa possibilidade. Certo? Agora, o que eu quero deixar é o seguinte, a IA ela veio para ficar, certo? Isso não vai mais parar,
entendeu? A IA como é que se diz, eu considero como se fosse uma revolução, como assim veio a Revolução Industrial, a Revolução da Informática, e agora a IA é outra revolução. E dessas, é a mais poderosa de todas, certo? Porque a internet veio o quê? Facilitar como é que se diz, compartilhar o conhecimento. E ela compartilha e ainda produz conhecimento, certo? Então, e numa velocidade e uma velocidade imaginável, né? Então, o professor tem que estar, como é que se diz, a par dessa ferramenta. Atualizado, entendeu? atento. Porque a nossa própria lei, né, que é a LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela diz que o jovem tem que ser, né, tem que sair com, como é que se diz, para o trabalho, né? Tem que ter aquela ligação profissional para o trabalho. Então, nós nas escolas não podemos estar atrás, né, dessa formação. Uma vez eu li um trabalho, né, eu me esqueci como é o nome do coisa, mas é o seguinte, ó, ele fez a seguinte pergunta: se nós trouxermos lá de 1500 um professor e um médico, né, para hoje, qual deles dois vai fazer diferença, exercia a sua profissão normalmente, né? Qual dos dois? Né? Aí nós sabemos que é o professor. O professor ainda está naquele quadro negro, no giz, né? No quadro acrílico. E no giz, um médico não. Se trouxesse um médico lá do 1500, ele vai olhar a medicina hoje, ele não sabe nem para onde é que vai. Agora o professor não, tem condição, é só estudar o conteúdo. Mas não é assim, não é para ser assim. Nós temos também que tomar posse de ferramentas que vão nos ajudar. Não ter medo e nem estar criticando antes de conhecer. Com preconceito e resistência. Isso, e resistência. Então, o que eu deixo é isso. Abra sua mente, entendeu? Tente entender o que a IA pode proporcionar para você desenvolver melhor o seu trabalho, dar sua melhor aula, entender o aluno, entendeu? E fazer um trabalho com excelência, que é o que nós precisamos, principalmente na educação pública, certo? Que é isso daí que é o mais importante. Professor Luciano, qual é o seu recado aí com a sua dica? Aquela boa para quem está nos ouvindo, sobretudo quem é da educação. Disse bem o professor, falou aqui na questão da LDB, eu vou citar, no qual eu participei da formação 3 anos em Brasília, na parte da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. Ou seja, que também trata da questão das competências digitais. Então, por isso que, principalmente aí, que eu não sou a favor da proibição da tecnologia, nenhuma delas. Então, às vezes o professor diz, isso aqui não é do meu tempo. Você usa o celular, usa cartão, usa o WhatsApp, então o tempo é agora. Então o professor tem que, como já dizia Gilberto de Menstein, né, em Patrick Mendes, no livro do Gilberto de Menstein, as crianças nascem em uma cultura que ciclica. E é a obrigação do professor se inserir nesse universo. Então o aluno, hoje em dia, ele aprende através de jogos, do Minecraft, do Free Fire, das redes sociais, da música. Então tem muitas outras formas de ele aprender, certo? Além de muitas formas de aprendizado. E a realidade aumentada é uma delas que veio para ficar. Tanto que você vê, como eu mencionei aqui, a parte da medicina, da história, da geografia, de tudo. Então, quer dizer assim, novamente, nós, principalmente aqui do Piauí ou qualquer outro estado, a gente tem que procurar informação e formações nessa área, entendeu? E não aquela coisa utópica, fictícia, mas coisa que, como a gente está trazendo aqui, de gente que tem mais de 2 décadas de sala de aula, exemplos práticos, entendeu? Exemplos reais do dia a dia, certo? Que o aluno palpável, que a gente colocou o aluno para criar, que o aluno se sentiu envolvido, englobado naquela coisa ali, beleza? Pois é, então a gente chega ao final do nosso bate-papo sobre inteligência artificial e realidade aumentada. É um papo que não se encerra aqui, é um papo que inclusive já deixa aqui o convite para os 2 amigos, que a gente retorna aqui, inclusive com aparelhos para a gente fazer uma projeção aqui na nossa TV, e quem está nos vendo e nos ouvindo possa ter condições objetivas de ter uma relação mais próxima com essa tecnologia, com essas ferramentas, para enfim utilizar no seu trabalho, se for professor, utilizar na educação, e todos que possam estar conosco. Então eu agradeço aos 2 professores estudiosos dessa temática, também agradeço ao Governo do Estado através da Secretaria de Comunicação, que eles vêm nos dando apoio nessas atividades, do Pode Escrever Educação e do Pode Escrever Gestão, e lembrando que agora em março a gente está num momento festivo no Piauí e no Brasil,
porque a gente está celebrando o processo de independência, que no Brasil é uma independência, mas no Piauí é um processo de adesão à independência do Brasil, que celebra com a nossa conhecida, inspiradora etapa da Batalha de Genipapo. Salve, salve, muito obrigado, um grande abraço e até a nossa próxima edição do Pode Escrever. Aguardamos você. Não deixe de acessar as nossas redes sociais, dar aquele joinha, prestigiar o nosso trabalho e crescer com o Pode Escrever. Salve, salve, muito obrigado. Muito obrigado, professor.